Bom, pessoal, continuando agora, então a gente vai fazer os ajustes do lucro operacional após impostos para chegar no fluxo de caixa livre da empresa. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, o primeiro ajuste é despesa de depreciação, tá certo? Então, as despesas totais de depreciação foram projetadas com base na depreciação estimada pela administração da Matrix para os ativos existentes em 31 de dezembro do ano zero. Para a projeção da depreciação, considerou-se uma ociosidade de 50% da fábrica, sendo, portanto, desnecessários investimentos para aumento de capacidade da planta. As despesas de depreciação estão contabilizadas em custos, despesas administrativas e comerciais. Assim sendo, já foram contempladas anteriormente e estão causando impacto na projeção dos lucros, mas precisam ser desconsideradas para a projeção do fluxo de caixa, pois não representam saída de caixa, tá certo? O valor da depreciação em 31 de dezembro do ano zero, extraído da DOAR, demonstração de origens e aplicação de recursos, foi de 2,5 milhões. Entretanto, é preciso verificar os investimentos programados pela administração da empresa e como estes impactarão a projeção da depreciação, que a gente vai ver aqui nesse item seguinte. Então, na prática, a gente viu que nós tínhamos depreciação em diversos momentos aqui, né, ao longo da nossa projeção. Na despesa comercial, na despesa administrativa. E aí, o exercício considera o seguinte, ele vai pegar esse valor de 2,5 milhões, eu estou na aba aqui, na última aba da planilha, que é o fluxo de caixa livre para a empresa e o cálculo do valor, de 2,500. Ele vai pegar esse valor na DOAR já consolidado. E aí eu tenho que levar em consideração agora como que essa depreciação vai se alterar, considerando os novos investimentos. Então, vamos ver o que existe de premissas sobre novos investimentos nesse exercício. O valor dos novos investimentos necessários para apoiar o crescimento projetado nesse estudo de avaliação econômica e financeira foi determinado com base nos investimentos previstos pela administração e suporta o crescimento histórico da empresa. Como existe capacidade ociosa, foi considerado qual seria o investimento necessário para que a empresa continue funcionando com a capacidade já instalada, ou seja, qual seria o investimento de sua manutenção. Então, o valor dos investimentos previstos para o ano 1 é 3,5 milhões. Para os anos seguintes, considerou-se que esse valor se manterá constante. O prazo médio de depreciação desses itens de investimento é de 10 anos. Então, a depreciação do ano 1 é igual à do ano 0, de 2,5 milhões, e a partir do ano 3 será de 3,5 milhões. Considere a depreciação do ano 2, 2,85. Tá certo? Considere que a partir do terceiro ano, a depreciação se igualará ao investimento. Os investimentos maiores do que a depreciação durante os 2 primeiros anos da projeção devem-se ao crescimento projetado da empresa ser maior que o da economia. No médio prazo, os valores da depreciação e dos novos investimentos se igualarão, ou seja, a empresa não investirá mais do que a depreciação. Então, eu vou ficar aqui, né, com 2,5 milhões no primeiro ano, 2,850 no segundo e 3,5 milhões daí em diante, sendo a projeção dos investimentos, aqui eu já faço também, né, de 3,5 milhões, que é o investimento que a administração julgou necessário para a manutenção da capacidade de produção. Então, nessa aba, nessa última aba, né, de projeção do fluxo de caixa, eu trouxe, né, da minha DRE projetada, o lucro operacional após impostos, tá certo? Estou somando a depreciação, abatendo os investimentos, e aqui tem uma conta que se chama variação da necessidade de capital de giro, que é um outro ajuste que a gente tem que fazer no lucro operacional para chegar ao fluxo de caixa. E aí, tem essa explicação aqui no arquivo Word, capital de giro, tá certo? A gente, para fazer a projeção das contas de capital de giro, leva em conta os saldos do ano zero com a identificação dos principais itens que apresentaram variações de acordo com a evolução da operação da empresa. Então, a gente vai considerar a evolução das contas de clientes e de impostos a recolher de acordo com a evolução da receita. A evolução dos saldos de fornecedores e de estoques de acordo com a evolução dos custos totais de produção. A conta de despesas de exercícios futuros, segundo a administração da Matrix, deve ser projetada a partir da evolução dos custos fixos de produção, por constituírem gastos fixos. Vamos considerar contribuições a recolher e outras despesas operacionais de acordo com o crescimento dos custos fixos de produção, e financiamentos operacionais vão ser projetados de acordo com a receita líquida. Tá certo? Então, eu tenho aqui
uma aba, a aba anterior ao fluxo de caixa é a da necessidade de capital de giro. Então, eu trouxe para cá essas duas premissas de crescimento aqui, tá certo? Da receita líquida e de salários e encargos, que vem lá da planilha de despesas administrativas. E aqui eu tenho as contas de ativo circulante e de passivo circulante. E aí eu vou fazer a projeção. Eu tenho o saldo dessas contas no ano 0, que está vindo lá da planilha de balanço patrimonial e demonstração de resultado, tá certo? E aí, aqui já estão as fórmulas calculadas para crescimento da conta de receita aqui, tá certo? Variando de acordo com a variação da receita líquida, né? A conta de estoques variando de acordo com os custos de produção e despesas de exercícios futuros também de acordo com custos fixos de produção. Voltando aqui na planilha, né, do balanço patrimonial e da DRE, eu tenho aqui, ó, essas contas de duplicatas a receber, né, despesas de exercícios futuros e estoques, né, que é clientes, estoques e despesas de exercícios futuros. E no passivo circulante, essas 5 contas que estão aqui, né? Tá certo? Fornecedores, impostos a recolher, contribuições a recolher, salários, participação nos resultados, outras obrigações e provisões estão somadas aqui, tá certo? Da linha 8 à linha 11. E financiamentos operacionais, que é essa célula aqui, tá certo? Então, esses valores foram transportados para cá, para compor o ativo circulante, e aí cada linha, né, teve a sua projeção de acordo com aquelas premissas. Fornecedores variando de acordo com os custos de produção, e assim sucessivamente, tá certo? Cada uma com a sua premissa. Então, aqui eu fiz a projeção do ativo circulante e do passivo circulante. A necessidade de capital de giro é o quê? Ativo circulante menos passivo circulante. Então, eu tenho a necessidade em cada ano projetada. A evolução, ou seja, a variação da necessidade de capital de giro, é que vai me dar, se ela for positiva aqui, eu tive um aumento na necessidade de capital de giro, então eu tenho que ter um aporte de 1.800.000, tá certo? E assim sucessivamente, eu estou tendo um aumento a cada ano, então esse aumento de necessidade de capital de giro, quando eu vou para a última planilha, que eu estou calculando o fluxo de caixa, né, entra aqui como se fosse um investimento, né? São recursos que você tem que estar colocando na operação da empresa. Então, eu finalmente chego aqui no fluxo de caixa livre para a empresa, que é o quê? É o meu NOPAT, né? O meu lucro operacional após impostos. Eu volto com a depreciação, ou seja, somo a depreciação, porque ela não é saída de caixa, abato os investimentos, né? E abato a necessidade de capital de giro. Tá ok? Então, beleza. Aqui eu tenho agora o meu fluxo de caixa para a empresa. O cálculo do valor vai depender do custo médio ponderado de capital, que aqui no caso já está dado, 19%, e do valor terminal. Tá ok? Vamos fazer esse cálculo então na última parte.